A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o sexto áudio do nosso estudo, cuidado com ela, e ela é a própria língua do homem, né? A gente está falando de bastante assunto aqui. Ontem eu retratei um pouco sobre o homem falar demais até na presença de Deus, né? Poucas palavras basta. Aprenda isso, tá bom? Aprenda isso. Eu quero muito que vocês aí ouçam, mas não sejam somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Porque quem para tomar um cafezinho comigo, não para nunca mais, né? Glórias a Deus por isso. Eu tenho muitos ouvintes aí que eles nem sequer sonham em ficar sem um cafezinho. Por quê? Porque é uma palavra diária para eles que abençoa muito, né? Como a gente está falando da língua, a gente está tratando desse assunto, cada dia temos aqui alguns versículos que vai nos ensinar, né? E vai falar conosco sobre essa palavra. Bom, eu já quero que você também abra aí, meus irmãos, em Provérbios 15, 4, né? Abre aí Provérbios 15, versículo 4. Já vou abrir aqui a minha Bíblia. Capítulo 15, o verso 4, ele tem um texto que ele vai dizer o seguinte, olha só. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Eita! Esse quebranta aqui é no sentido de deixar um espírito fraco, tá? Não é o mesmo quebrantamento que Deus faz a gente ficar com a sua palavra, tá? Esse quebrantamento aqui, ele faz um espírito fraco, né? Então, quanto mais a pessoa tem uma língua imunda, né? Ela acaba tendo um espírito fraco. Então, uma língua saudável, olha só que forte, né? Uma língua, peraí, meus irmãos, deixa eu só pegar aqui minha caneta. Uma língua saudável, ela provoca isso. Ela faz com que a pessoa seja uma árvore de vida. O que é uma árvore de vida, né? É uma árvore que produz frutos bons, né? E pessoas comem daquele fruto, ela serve de sombra, ela alimenta a própria terra, né? Com as suas folhas que caem e morrem. Então, é uma árvore que produz vida. Olha que forte isso aqui, né, meus irmãos? Mas a pessoa que tem uma língua não saudável, ela acaba tendo um espírito fraco, que qualquer coisa abate ela. Uma das explicações para uma depressão, estou falando no lado espiritual, eu sei que eu posso ter psicólogos aqui que me ouvem, né? Mas uma parte espiritual da depressão é quando a pessoa ela tem uma baixa estima e no sentido de um espírito fraco, né? Então ela não tem possibilidades de imaginar que ela pode conseguir subir um degrau a mais. Ela acha que ela só consegue descer. Tudo é negativo para ela. Ela é pessimista. Essas coisas fazem que muitas pessoas entram num quadro de depressão. Por quê? Porque ela acha que Deus não a ouve. Na verdade, ela nem consegue acreditar em Deus. Ela começa a ficar tão negativa com as coisas que ela nem sabe o porquê ela está aqui. Ela acredita que ela não acrescenta nada. Que ela não é importante como filho, não é importante como mãe, não é importante como um pai. E por incrível que pareça, a depressão ela não tem barreira, né? Ela pode pegar até a vida de um cristão. Isso é muito grave. A gente não sabe, meus irmãos, quantas pessoas aí afora podem estar dentro da igreja sofrendo de depressão. É uma doença silenciosa. A Bíblia fala que o próprio profeta Elias sofria deste mal, né? Spurgeon, se você não sabe, o próprio Spurgeon, né, um grande escritor, eu leio os livros dele, eu considero demais, eu posto as frases dele, ele também sofreu muitos anos com depressão, né? Então a pessoa ali pregando e com depressão, é muito complicado isso, né? Mas eu estou voltando aqui para o assunto da língua, aonde fala que a língua dos sábios é uma árvore que produz frutos, né? O que quer dizer isso? As palavras dela produzem fruto, né? Se a língua dela é uma árvore, se a árvore produz vida, está dizendo que tudo que aquela pessoa fala produz um fruto maravilhoso de vida. As pessoas que escutam ela começam a ter uma autoestima. As pessoas que ouvem ela quer sempre ouvir mais, né? É o caso de você ouvir uma palavra do pastor Alex, de outros missionários e pastores que pregam a palavra de Deus. O próprio Carlos Adriano, e assim aquelas palavras quando entram no seu coração, criam em você muito mais vontade de viver, de lutar, de conquistar. É isso que eu estou dizendo. Você tem que procurar fazer dessa maneira, né? Bom, esse é o provérbio 15, versículo
4 que a gente acabou de ler, né? Eu quero que você agora abra sua Bíblia em Salmo 41, meus irmãos. Olha aí, o Salmo 141, desculpa, eu estou lendo aqui errado. O Salmo 141, versículo 3. Vamos lá? É só você voltar um pouquinho, né? Estamos sempre aqui em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, porque tem palavras assim, né? Ó, o Salmo 141 e o verso 3, ele diz claramente o seguinte. Olha o que ele diz aqui, ó, Salmo 141 e o versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha só. Aqui o salmista Davi está orando a Deus, né? Ele está orando não, ele está fazendo um louvor a Deus ali, um poema a Deus, né? Ele está salmodiando uma palavra maravilhosa. Senhor, coloca uma trava na minha boca, coloca um tampão, coloca alguma coisa que eu consiga controlar as minhas palavras, né? Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, a gente acaba falando demais, né? Às vezes, vamos supor que você é um rei e você quer enfrentar o seu inimigo. Aí você conta o seu segredo de como enfrentar o seu inimigo para um fulano. Esse fulano não gosta muito de você e conta para ciclano que vai lá e conta para o outro rei. Pronto. É assim, meus irmãos. Linguarudos, às vezes, começa por nós mesmos, quando falamos demais, né? Então, toma cuidado, controla a sua língua, faça com que você consiga falar palavras boas, né? E faça esse pedido a Deus, como está dizendo aqui, ó. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Senhor, coloca algo que controla as minhas palavras, que eu consiga falar palavras boas, mas as negativas eu consiga segurar, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha falar mal, tá entendendo? É isso que é importante, meus irmãos. Eu acredito que as pessoas, às vezes, elas não vigiam. E confia, e fala, e aí acaba pagando um alto preço, né? Bom, abre a sua Bíblia também, meus irmãos, em mais um provérbio, tá? Provérbio 20. Olha só, quero que você abra a sua Bíblia em Provérbio 20 e 21, né? Olha o que diz aqui, já que a gente está em Salmo, vamos lá para o 20. Provérbios de Salomão, 20, e o versículo 21, que diz assim, ó. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Olha só, Provérbio 20, 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Por que eu escolhi esta palavra, meus irmãos? Porque na realidade aqui ele está falando uma coisa muito importante. Ó. Quando você recebe uma herança, talvez o fim não pode ser bom, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente fala demais. Imagina que você ganha numa loteria. Eu não quero que você jogue, tá? Não é de Deus. Mas vamos supor que você ganhou na loteria, tá? É só para figurar um pouco essa mensagem. Aí você vai e conta para fulano que você ganhou uma herança. Acontece, meus irmãos, que o que vai aparecer de gente para tomar seu dinheiro, o que vai aparecer de gente para dizer que te ama, o que vai é porque você falou demais. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, a gente não vigia no nosso falar. Tá entendendo? Então, olha só o que a gente tem que fazer. Tem que suportar as dificuldades, meus irmãos, e também saber controlar as coisas boas. Nas dificuldades não fala demais para você não pecar. E nas coisas boas não fala demais para ninguém vir contra você. Seja sábio, seja inteligente. Seja um homem ou uma mulher que vai segurar as palavras, que vai controlar, vai colocar uma guarda na sua boca, vai vigiar para não tropeçar. Seja alguém que controla suas palavras, né? Como esse versículo que eu acabei de dizer. Se você ganhou uma grande bênção, vigia. Porque é o que ele está dizendo, ó. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, né? Você ganhou uma grande bênção. No princípio, né? O seu fim não será bendito. Por quê? Porque às vezes você fala demais. E aí vão estragar aquela bênção que era para ser bênção, acaba se tornando uma maldição. Você não soube tratar bem aquilo que você recebeu, né? Então, essa é a mensagem de hoje, tá bom? Bom, anota aí a lição de casa.
Filipenses 2, 3. Filipenses capítulo 2 e o versículo 3, tá bom? Desculpa. Está fazendo aniversário hoje o André Lopes, lá do Paraguai, do meu grupo no Telegram. André Lopes, feliz aniversário, meu amigo. Esse é o aniversariante de hoje. Hoje eu não vou ter recadinho, porque eu acabei esquecendo meus recadinhos que eu tinha aqui, né? No outro caderno. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.